Não sei por que foi retirado eles de lá. Então, vamos agilizar essa associação, vamos fazer o termo de convênio, cobrar mais uma vez do Executivo Municipal para que reveja a questão, mas se eles fizerem, eles têm que receber, eles têm que ser remunerados de uma maneira séria, de uma maneira responsável e de uma maneira respeitosa acima de tudo. A culpa é sua, eleitor, que vota errado. Você não sabe nem para que você vota. Você não tem um mínimo de entendimento do que seja a função de um vereador. Aí você bota lá como vereador pessoas que não têm a noção, como a maioria dos atuais vereadores, não tem a noção do que é ser vereador. Eles acham que ser vereador é ser um semi-prefeito da cidade. Não! Eles não têm que cuidar de nada que seja atribuição do Poder Executivo. Nada! Nada! Eles têm que cuidar do Legislativo, aonde eles cuidam mal e porcamente. Inclusive, vou gravar um outro vídeo para falar das verbas indenizatórias surrupiadas. Verbas indenizatórias em primavera são surrupiadas pelos vereadores. E vocês têm que tomar vergonha na cara e cuidar primeiro da Câmara. Depois vocês vão cuidar de dar palpite aonde não é o poder de vocês. Olá, se você gosta do nosso jornalismo independente, por favor, deixe seu like, comenta, compartilha, para que nós possamos atingir mais pessoas e mais pessoas possam saber da verdade. Porque a política em primavera está virando a casa da mãe Joana, a casa da luz vermelha. A bagunça está tão generalizada que vereador não faz mais indicações na Câmara. Não! Eles dão ordem de serviço. E isso é porque o Executivo permitiu que essa legislatura tivesse a atuação que está tendo. Na legislatura passada, se você fizesse uma crítica ao Executivo, você era caçado. Não é mesmo, Luizinho de Joelhos Magalhães? Não é mesmo o vereador Adriano da PRF? Não é mesmo o vereador Luiz Costa? Vocês foram caçados por serem oposição e vocês sabem disso. A realidade é essa. Só que nessa legislatura acontece diferente. O Legislativo tomou conta. É ele quem dá as cartas, troca secretários. E isso faz com que o nosso Poder Executivo fique manietado. Mas basta querer para sair fora disso. Veja só o que o líder do prefeito diz sobre a prefeitura, que ele, teoricamente, teria que participar e ser partícipe para evitar que os erros acontecessem. Veja o que ele disse na última sessão. Mas se eles fizerem, eles têm que receber, eles têm que ser remunerados de uma maneira séria, de uma maneira responsável e de uma maneira respeitosa acima de tudo. Outro assunto que eu quero falar aqui é da maneira irresponsável e falsa sobre informações de servidores públicos perderem direito. Como exemplo, as férias e a licença-prêmio. Isso é fake news. Nenhum servidor perdeu nenhum direito e nenhuma lei foi revogada. Nenhuma licença-prêmio foi retirada. Nossos servidores terão férias sim. O que houve foi a revogação de um decreto administrativo. Após muitas análises técnicas, demonstrou a sua inviabilidade orçamentária. Uma decisão responsável tomada para garantir o equilíbrio financeiro e muita segurança jurídica e administrativa. Espalhar que os direitos foram retirados é uma atitude muito leviana, vergonhosa e gera uma insegurança desnecessária a todos os servidores. Primavera do Leste merece um debate sério, baseado em fatos e verdades, e não em boatos ou interesses políticos. Enquanto alguns espalham narrativas, nós vamos continuar fazendo aquilo que sempre fizemos: trabalhar e entregar muito resultado e cuidar das pessoas com responsabilidade, transparência e muito respeito. Só que a nova secretária, o prefeito tem resistido em mexer.
Lógico, trata-se de uma profissional técnica da maior competência e, principalmente, ela não pertence a partido político, nem tem pretensões políticas, até onde se sabe. Não tem nenhuma pretensão política. O trabalho é técnico e isso deixa os vereadores loucos, porque o que o vereador diz quando fala lá na tribuna, ai que o secretário não atende os vereadores, eles querem furar fila. Você que está na fila do exame, vereador, ele quer furar a fila com a turma dele. Depois de 2 anos e meio, o município realizou somente 100 cirurgias. E nós temos grupo de pessoas de bariátricos aguardando, que já fizeram os pré-operatórios, já estão perdendo, já estão vencendo os pré-operatórios, e essa cirurgia não está sendo agendada. Então, aqui eu faço uma cobrança à secretária de saúde, à equipe técnica, que verifique o que está acontecendo, por que essas cirurgias não estão sendo encaminhadas às autorizações para os hospitais. Então, eu acho que nós temos que passar as informações de maneira correta para a população. Primeiramente, obrigada pela oportunidade de poder esclarecer para a nossa população a respeito das cirurgias bariátricas. As cirurgias bariátricas, elas estão sendo fornecidas através do programa Fila Zero do governo estadual, o qual nós fazemos uma proposta com a quantidade máxima de cirurgias. A proposta foi realizada para 300 procedimentos cirúrgicos. Primavera do Leste despontou, nós iniciamos as cirurgias bariátricas em 22/4/2025, né, foi a primeira cirurgia bariátrica que nós fizemos em Primavera do Leste. Já realizamos 100 procedimentos, né, cirúrgicos. É importante ressaltar que a cirurgia bariátrica não é igual às outras cirurgias. Ela precisa de um acompanhamento multidisciplinar, o qual o município formou essa equipe, composta por psiquiatra, psicólogo, assistente social, cirurgião, nutricionista. Então, essa pessoa, ela precisa ser preparada para o procedimento cirúrgico. Isso no aspecto emocional também. Então, o que acontece? Cada paciente tem a sua singularidade. Então, tem paciente que no período aí de 4, 5 meses, ele consegue, né, ser preparado e autorizado para realizar a cirurgia. Tem outros pacientes que a psicóloga vai precisar de um tempo maior e o psiquiatra também. Então, não é um grupo cirúrgico o qual nós já iniciamos e já temos uma data para a cirurgia, ao contrário dos outros. Além disso, nós temos todo o pré-operatório da parte física. Então, por exemplo, aconteceu com um paciente, ele fez a endoscopia, que é um exame, né, pré-operatório, e na endoscopia deu uma infecção, o qual ele precisou tratar. Então, em vez de dar prosseguimento à cirurgia bariátrica, ele vai fazer um tratamento com antibiótico durante 30 dias, ele vai ser preparado para dar continuidade. Então, nós estamos fazendo todo esse processo com muita segurança e responsabilidade e seguindo a portaria também, o qual passa dessa equipe multidisciplinar. Então, nós temos 100 pacientes que já realizaram, nós temos 50 pacientes que estão em preparação, inclusive essa semana já estarão alguns, né, como eu disse, cada um com a sua singularidade, alguns já estarão prontos para realizar o procedimento cirúrgico, e nós temos mais 50 pacientes na fila de espera que vai entrar no próximo grupo. Tá? Então, o que a gente fez? A gente inicia um grupo com 50 pessoas, a gente finaliza esses atendimentos, cada um com a sua singularidade, e a gente inicia um próximo grupo, tá? Essa semana saiu uma reportagem que Cuiabá realizou a primeira cirurgia, né, capital do estado de Mato Grosso, e fez a primeira cirurgia pelo município através de Fila Zero, né? E nós estamos aí já no 3º grupo, se preparando para o 4º grupo, tá? O grupo de bariátrico está sendo acompanhado, eu mesmo fui numa reunião com todos eles, com a equipe multidisciplinar, o qual foi explicado todos os passos, né, com segurança. Levamos também uma paciente que fez, naquela ocasião, pelo Hospital Metropolitano,
E ela explicou para aqueles pacientes que a preparação dela durou 2 anos, para ela até chegar à cirurgia bariátrica. Então, a nossa média, mais ou menos, de avaliação e preparação está sendo 6 meses. Vai cuidar de legislar. Esqueça fazer politicagem atendendo seus cupinchas. Deixa de fazer politicagem querendo interferir no poder executivo. Nesta semana, 2 vereadores, ainda bem que eu cheguei um pouquinho depois que eles saíram, mas 2 vereadores estavam lá na central de regulação. Eles estavam questionando por que a superintendente de saúde, que veio de Santo Antônio do Leste, estava lá na regulação. A mulher estava trabalhando. Estava ajudando dentro da regulação, tomando pé de toda a situação, enfim, estava fazendo o trabalho dela. E os vereadores foram lá e queriam tirar a mulher de lá. Não é para ficar aqui. Quem são vocês, cara pálidas, fiscalizadores do quê? Vereadores se proclamando semideuses. Nós somos autoridade. Autoridade do quê? Vocês tiveram 500 votos, 600 votos, 800, 1000 votos, nessa faixa aí. Vocês querem ser prefeito com essa votação, é? Vocês são para legislar, discutir leis, aprovar leis, rejeitar leis, discutir a fiscalização. Mas não é a fiscalização indo lá aonde a obra está sendo realizada. Vocês não entendem nem o que está sendo feito lá. Vocês não são fiscal de contrato. Vocês estão querendo substituir o prefeito nas suas funções e isso é atribuição do prefeito. Saber o que a cidade precisa em cada rua, em cada bairro, é atribuição do prefeito. Saber o que cada escola necessita e quais são as necessidades que podem ser atendidas mais imediatamente é atribuição do prefeito municipal. O prefeito é formado, a prefeitura é formada, uma gestão é formada pelos seus secretários, pelos coordenadores que estão lá para responder aos anseios da sociedade. Vereador tem que cuidar da Câmara, discussão de leis, fiscalização da boa execução dos contratos, da legalidade na execução dos contratos. Vocês não podem propor nada que aumente despesa, vocês não podem propor nada que diminua despesa, vocês não podem propor nada que seja para a gestão do executivo. E vocês acham que isso está na lei por quê? É deprimente você ficar vendo semana após semana, um grupo de vereadores, que eu estou até confundindo com o prefeito de tanto que eles mandam na cidade, um grupo de vereadores tentando derrubar a secretária de saúde, Laura Leandra. Por quê? Por quê? Porque você não gosta dela? Dane-se! Porque você não quer saber do que ela faz? Problema seu! Porque você não tem nenhuma simpatia porque ela é uma evangélica? Eu vou segurar o palavrão. Nós vem sempre falando aqui em tribuna sobre as ressonâncias, né, no hospital. E várias pessoas vêm me questionando sobre a falta de contraste, Carla, dentro da tomografia, dentro dos hospital. Né, esse exame, e ela vai lá e está sempre faltando. Então, será que é de graça esse exame no particular? Será que o município não está pagando por esse exame? Aí diz que chegou os exames, depois chegou o contraste, depois acabou. As ressonâncias e as tomografias, elas têm nos hospitais que são credenciados ao SUS, ou seja, os prestadores de serviço, o qual nós autorizamos a realização dos procedimentos. Em momento nenhum, esses prestadores de serviço ficaram com os salários ou os pagamentos referentes a essas tomografias e ressonâncias atrasados, né? Pelo contrário, assim que apresentado o relatório, conferido pela nossa equipe, solicitamos a nota fiscal e realizamos o pagamento. Em nenhum momento, nenhum desses prestadores de serviço nos procurou, né, pedindo para que a gente não enviasse, dizendo, né, ou formalizasse, dizendo que não teria contraste para a realização. Então, queria aqui afirmar o compromisso da Secretaria de Saúde com a prestação de serviço, não falta recurso, não falta prioridade, em especial os pacientes oncológicos. Nós temos uma fila especial para esses pacientes, garantidas por lei, o qual esses pacientes procuram a central de regulação e de forma
rápida, de forma eficaz, agendar os exames. Tá? Então, aqui fica o recado para a população que nós não estamos tendo problema em relação aos repasses para os prestadores de serviço. Todos os pacientes que levam seus pedidos até a central de regulação, né, dentro do retorno médico, oncológico que é solicitado, a gente faz o agendamento, a gente avisa esse paciente, né, é priorizado o paciente oncológico, o paciente o qual o médico determina ou escreve, né, que é urgente, prioridade por algum tipo de patologia. Então, inclusive, estamos fazendo muitos mutirões de exames de ressonância, exames de tomografia, pacientes que estavam há mais de 2 anos na fila de espera. Então, a prioridade nossa, sim, é resolver o problema da nossa população. Foram criticar os números do programa Vira Saúde. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão chamando de mentirosos os servidores da saúde que fazem o relatório. Porque a secretária municipal não fica lá na fila contando quantas pessoas tem na fila e quantos atendimentos foram feitos. Isso são feitos por profissionais sérios da saúde, profissionais de carreira, muitos deles concursados, que estão lá há muitos anos, que não se prestam ao papel de mentir. Mas para os politiqueiros vereadores, a secretária, que a única coisa que ela faz é divulgar os relatórios que são passados para ela está mentindo. Inclusive, no relatório apresentado no final de semana, foram feitos 104 mil exames em 60 dias. Exames de imagem, mais de 10 mil exames. Consultas especializadas, mais de 12 mil consultas. E fila zerada em 5 unidades, SF1, 15, 17, 13 e 16. Parabéns à Secretaria de Educação, parabéns ao prefeito, parabéns à equipe, se esses dados realmente são, a equipe da saúde, se realmente esses dados são reais, porque os números são muito elevados e eu acho que em 60 dias uma demanda muito grande para ser atendida. Tomara que tenha atendido realmente. Então, se fez mais de 100 mil exames, nós temos hoje 96 mil habitantes, né, pelo censo, então não tem ninguém doente mais, está todo mundo já resolvido na cidade. É estranho, né? Muito estranho esses dados aí, né, que conta, é igual conta de padeiro. Essa relação está correta? Então, Eli, quero aqui deixar bem claro para a população que quando falamos de exames, procedimentos, não estamos falando de pessoas. Deixa eu aqui dar um exemplo. Eu fui fazer um check-up, um exemplo, exames laboratoriais. Eu, Laura, uma pessoa, no mínimo, fazendo exames simples, hemograma, colesterol, né, ali, glicose, eu faço uma média de 10 a 13 exames para uma rotina simples. Então, cada paciente, quando ele vai fazer a coleta desse exame, é lançado a quantidade de exames que é executados. Até porque, quando nós vamos pagar ao credenciado, que é o laboratório que presta serviço para o município, nós não pagamos por pessoa, nós pagamos por procedimento executado. Então, o Vira Saúde foi realizado mais do que 100 mil procedimentos. Então, se a gente for dividir por paciente, uma média de 10 a 13 exames, 100 mil procedimentos vai dar 10 mil pessoas. Então, dentro de 60 dias, nós atendemos 10 mil pessoas e elas realizaram os exames conforme o pedido médico, tá? Então, não sou eu que defino isso. Então, quando a gente ouve, né, esses tipos de comentário, dizendo, toda a população de Primavera está doente, todos passaram por exames, as pessoas não têm esse entendimento, que nós contamos como procedimentos e não como pessoas. Contando como pessoas, o programa Vira Saúde, e aí eu falo do atendimento noturno, horário estendido, tudo que foi realizado até o momento, sim, deu mais do que 30 mil pessoas. Ali a gente contou, deu 36 mil pessoas atendidas nesses 60 dias. E não cento e poucas mil pessoas, como vem falando, né? Quero aqui reforçar que todos esses dados, não é a Laura que extraiu esses dados, né? Nós temos servidores, inclusive servidores de carreira, responsáveis, que vêm apresentando esses dados para nós.
através de sistemas oficiais de regulação, né? Isso é público, todas as pessoas que quiserem, esses relatórios estão, né, no Sistema Nacional de Regulação, que é o SISREG, né? E os servidores, eu entro em contato, solicito. Gostaria de saber quantos procedimentos foram realizados, eles me passam. Então, queria aqui reforçar, Eli, quando levantam dúvidas em relação a esses números, não estão levantando dúvidas em relação a Laura Leandra como secretária, né? Estão levantando dúvidas a respeito dos servidores, né, que repassam essas informações. Eu confio nos servidores que estão lá na ponta, né, dedicando a sua vida e trazendo esses números com muita responsabilidade. Até porque, né, nós podemos fazer uma auditoria, pedir todos esses relatórios, o nome desses pacientes, contatos, que esse servidor vai repassar para nós. Agora, quero aqui, né, reforçar que tudo que nós temos feito com uma equipe engajada, uma equipe ética, uma equipe que respeita o ser humano e que ama o que faz. Então, quero deixar aqui meu agradecimento a todo o time da Secretaria de Saúde. Nós temos mais do que 1.200 servidores dentro da Secretaria, fora os prestadores de serviço, que também são parceiros e que estão somando muito nesse programa Vira Saúde. E sem toda essa dedicação dessa equipe, não seria possível chegar até aqui. É por viver nesse antro de politicagem, onde ataques são feitos na Câmara Municipal, na tribuna da Câmara, com um só propósito: levar vantagem. É a lei de Gerson, levar vantagem em tudo. Então os vereadores querem eles serem os donos da cena, os astros principais, garantir a sua reeleição através de VIs desviadas, porque a finalidade que vocês estão usando a VI não é para isso. A não apresentação de nota fiscal é uma excepcionalidade e não uma obrigação. Só que vocês mudam tudo. Vocês são tão mesquinhos que vocês mudam tudo para se locupletar. Vereadores, cuidem do rabo. Cuidem aí de vocês, tá? Cuidem do Legislativo, cuida da Câmara. Deixa que o Executivo cuida dele. E se ele falhar, a população, daqui 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, quanto falta para a eleição? É isso, tempo, né? A população vai saber cobrar nas urnas. Esqueçam de ficar fazendo politicagem suja e barata. Não é papel da Câmara ficar se intrometendo no Executivo. Cuidem de vocês, está de bom tamanho.